Já pensou comer um churro sem precisar sair de casa? Um churros delicioso, diferente, diferentão, eu diria assim, e econômico para ajudar. Dá para fazer com as coisas que tem em casa, na geladeira. Meu nome é Gláucia e hoje eu vou ensinar para vocês um churros de base salgada, com acompanhamento de docinho de coco. Aqui a gente tem uma xícara de chá de água, 2 colheres de manteiga com ou sem sal, não vai fazer diferença, uma xícara de farinha de trigo, uma pitadinha de sal e um ovo. A gente vai com uma xícara de água para a panela em fogo médio para alto e a gente entra com as 2 colheres de manteiga, com ou sem sal. Não tem manteiga? Vai margarina, gente, não tem problema nenhum. Aqui a gente vai com manteiga mesmo. A ideia é derreter essa manteiga na água e assim que isso estiver dissolvido aqui dentro, a gente entra com a farinha e começa a mexer. Posso entrar com a minha pitadinha de sal agora, até para dissolver mais fácil. E aí a gente já vem com a nossa 1 xícara de chá de farinha de trigo e mexe. Essa massinha, ela vai ficar bem amanteigada. E o ponto ideal que eu vou mostrar para vocês é quando ela tá bem lisinha. A gente solta esses gruminhos. Se quiser peneirar essa farinha antes de entrar aqui, pode peneirar. Ela tá desgrudando do fundo da panela, isso é ótimo. Então não vai açúcar nessa massa, tá? O legal da massinha desses churros, como a gente tá fazendo um churros um pouco mais delicado, em questão do acompanhamento, que não é mais aquele doce de leite super doce ou aquele chocolate que por si só já é uma bela sobremesa ou um acompanhamento de café, esse churros ele precisa contrastar com o nosso acompanhamento, que é um docinho de coco, um beijinho um pouco mais diluído. Então essa massa, o sal dela se destaca para fazer o quê? Para contrastar com o acompanhamento. Ó, esse ponto aqui tá incrível, tá uma pastinha bem amanteigada, tá toda unida. Vamos tirar ela da panela, reservar. E essa massa vai precisar descansar um pouquinho, diminuir um pouco a temperatura. A gente vai entrar com um ovo nela depois, para chegar na textura ideal de fazer os churros. E enquanto ela esfria, a gente começa nosso acompanhamento. Vamos lá. Enquanto a massinha do nosso churros esfria, para chegar na temperatura certa da gente incorporar o ovo, a gente já pode ir separando os ingredientes do acompanhamento desses churros. A gente vai precisar de 1 colher de manteiga ou margarina, 200 gramas de leite condensado, 100 gramas de creme de leite, 30 graminhas de coco ralado e, de novo, raspas de limão Tahiti. A gente vai derreter essa 1 colher de manteiga ou margarina em fogo médio. E assim que ela começar a dissolver, a gente já pode entrar com o leite condensado. E entra com o coco ralado. Essa misturinha, ela vai ficar aqui no fogo até encorpar um pouquinho. Um ponto antes daquele beijinho de aniversário, sabe? De festa de criança. A gente não quer que ele fique tão estruturado. A ideia aqui não é enrolar esse doce. A ideia aqui é que ele fique mais molinho mesmo para a gente poder passar os churros nesse creminho. Aqui em ponto de fervura falta pouquinho para chegar onde a gente quer. No beijinho, geralmente, ele começa a descolar do fundo, né? Então não é isso que a gente vai fazer. Deu para observar o fundo, já desliga. Desligou, entra com creme de leite. A gente não vai ferver esse creme de leite, vai só dar um acabamento. Mistura. Raspa de limão. Quanto mais raspinhas de limão, mais feliz você vai ser nessa receita. Essa pastinha agora, essa massinha agora a gente vai descansar ela. O ideal é servir ela geladinha junto com esses churros para dar o contraste também de temperatura, tá? E agora a gente vai retomar a nossa massa dos churros, que estava lá guardadinha, resfriando, esperando a temperatura certa para a gente entrar com o ovo. Vamos lá.
A temperatura certa dessa massa é uma que você consegue descansar o dedo nela e não se sentir incomodado. Se você quiser trabalhar com as mãos nessa massa, você pode. Então ela tem que estar numa temperatura interessante para isso. Temperatura morninha. Vamos lá, a gente entra com o ovo e mistura. A ideia é a gente conseguir uma massa, de novo, homogênea. Parece que não vai dar certo. Vai dar certo. Você vai ter churros em casa. Por que que a gente não coloca esse ovo junto com a mistura lá na panela? Porque ele vai cozinhar. Vai virar um omeletão. Então, e não é isso que a gente quer. A gente quer incorporar esse ovo na pastinha para a hora que ele entrar na fritura, ele dá a textura, o acabamento e integra essa massa para ela sair depois aquele churros bonitinho. Outro ponto interessante, quem costuma fazer churros em casa tem o hábito de colocar açúcar na massa e isso muda a textura da massa. Então, às vezes você consegue chegar na textura mais lisinha mais rápido com o açúcar. A questão é que esta massinha precisa contrastar com o nosso acompanhamento. Então, por isso que a gente não entra com açúcar nessa massinha. Chegou nesse ponto de a gente consegue passar a espátula e deixar essa superfície lisinha, a gente chegou no que a gente queria. Vamos precisar, para fritar esses churros, de mais ou menos 400 ml de óleo. Usou o óleo, deixou ele bem limpinho, dá para você reaproveitar. O importante é não deixar resíduo no óleo e não usar muitas vezes, né? Porque daí você compromete os ingredientes da sua próxima receita. Aqui eu trouxe um aparelhinho super simples de encontrar na internet, de encontrar na feira. A gente encontra isso na feira, que é um aparelhinho para churros caseiro. Custa em média R$20. Ai, não tenho. Pega um saquinho bem resistente, 1 ou 2 saquinhos bem resistentes, e corta a pontinha dele, bem fininho. Aí você vai enfiar como se fosse um saco de confeiteiro, vai enfiar essa massinha lá dentro, torce a boca dele e vai apertando aos pouquinhos. Aqui a gente vai fazer com esse aparelhinho, que também não é super incrível, mas funciona super bem. Deposita a sua massinha dentro do aparelho ou dentro do seu saquinho que já foi furado com uma tesoura, que já foi cortadinho com uma tesoura. Coloca o suporte e vamos testar o ponto dessa massa. Um teste interessante para a gente fazer, saber se a temperatura do óleo é a ideal para a gente começar a fritura desses churros, é jogar um pedacinho de massa lá dentro e ver o comportamento dessa massinha. Tá lá no fundo, ainda não tá boiando, tá preguiçosinha, não tá bom, precisa de um pouquinho mais de calor. Começou a borbulhar em volta, mostrando sinal de calor, mostrando mais borbulhas ao redor dessa massinha, tá chegando perto. Quando essa bolinha estiver começando a flutuar do fundo da panela, é sinal que a gente pode começar a entrar com as outras massas. Então vamos lá. Ponto ideal dessa massinha, consigo tirar ela de dentro do meu suporte de churros. Vou cortar para depositar em segurança nesse óleo. Olha lá, começou a borbulhar. Vou entrar com mais uma massinha. E aí é o seguinte, o importante é você não superlotar esta panela para a gente conseguir fritar todo mundo por igual. E ficar observando esses churros e dourando aos poucos. A hora que ele começa a dourar, a gente imagina que ele esteja no ponto. Deixa descansar um pouquinho no papel toalha. Vamos dar uma olhada no ponto desses churros? Se ele tá bem crocante, vamos lá. Chegamos. Tá? Aqui ele tá bem gostosinho por dentro, ele não tá todo duro. Que isso é interessante também, porque os churros a gente cozinha essa massa. Então, o interessante é que a gente não tenha um churros que ele é inteiriço crocante. O miolo dele tem que ficar macio, até porque a gente cozinhou essa massa com manteiga lá no primeiro processo, né? Antes de esfriar ela e introduzir o ovo, tá? Então tá tudo bem aqui, ó. Aqui é uma textura gostosa da própria massa.
E olha que incrível, um churro super baratinho que você fez em casa e aí você monta uma apresentação dessa para você, para um vizinho, ou para uma visita, para a avó, enfim. Nada mais carinhoso, né? Eu costumo dizer lá no restaurante que esse tipo de louça a gente tem que usar, porque esse tipo de situação é que agrega memória. E vamos lá para ver se tá bom mesmo. Isso é incrível. Ó, crocante, macio por dentro. E esse docinho de coco com as raspas de limão, assim, é um negócio que combina muito bem com um cafezinho passado ali no coador. Essa receita de churros inesperada com um acompanhamento de creminho de coco. E vocês, se fizerem a receita, espero que façam, pensem em quem querem alimentar e marquem a gente. O nosso arroba é artmudofusão, então ARTFUSAO. E um abraço para a equipe da Ana Maria, da revista Ana Maria, que foi sensacional. Gratidão pelo convite e espero que a gente se veja em breve.